Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, reunidos aqui para mais um episódio do Todo Católico Deve Saber, terceiro episódio. E hoje falando sobre liturgias, tá? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo momento se deve ser iniciado e finalizado pelo nome do Pai. Bom, liturgia. O que é a liturgia? Primeiramente, liturgia ela vem de uma ação. Que se é a ação, se supõe o movimento, né? Não é? Mas claro, a liturgia ela é composta tanto de palavras escritas ou gestos, movimentos. E bom, antigamente liturgia era entendida como a ação do povo, ou seja, o movimento do povo. E com o tempo a igreja passou a aplicar esse termo para indicar a ação do povo reunido para expressar a sua fé em Deus. Ou seja, liturgia ela engloba a nossa ação, o nosso movimento, então ali reunião com Deus, a nossa comunhão com Deus, vamos assim dizer. Ou seja, então a liturgia se expressa numa missa, numa celebração, numa adoração ao Santíssimo. São vários momentos que a liturgia se expressa. E primeiramente, dentro da liturgia da igreja, a gente tem um contexto muito interessante, que é a celebração. Mas o que é celebrar? Bom, celebrar, ela tem vários significados. Entre eles, algo como festejar, né, uma coisa alegre. Também ela vem de solenizar, honrar e exaltar, cercar de cuidado e estima. Ou seja, ela celebrar não é algo somente alegre, porque celebrações, temos, sempre quando eu falo celebrações, envolve a missa, uma celebração da palavra, né? Engloba tudo. Temos celebrações do tempo comum, temos celebrações do tempo da quaresma, que é um tempo ali mais solene, né? Então, o tempo do advento, Natal e assim por diante. Vai ter tempos muito alegres, com muitas felicidades, né? E vai ter aqueles tempos que são tempos mais sérios, vamos dizer assim. São tempos onde a igreja não fica ali, ela tenta manter mais um silêncio e mais um clima ocorre de muitos verem como um clima fúnebre, mas não é um clima mais sério, aonde a igreja geralmente se volta mais à oração. E tem aquele tempo mais alegre, que nem a Páscoa é um tempo mais alegre. O Senhor ressurgiu. A gente não canta aleluia? Então vai variar do tempo. Então a celebração, ela vai variar muito, tá? Então não pode se dizer que celebrar é só algo alegre. Bom, então o que são celebrações litúrgicas? Bom, elas são, como dito anteriormente, são encontros com Deus, com o seu povo reunido. Por isso que eu falei das celebrações. E neste contexto a gente tem algumas palavras, entre elas a assembleia. O que é a assembleia? São pessoas batizadas que se reúnem para celebrar. Ou seja, se a gente vai numa missa, se a gente não está ali como leitor, como ministro, como acólito ou alguma coisa assim do tipo, a gente está como assembleia. É aquele povo que se senta nos bancos e acompanha a liturgia. E em alguns momentos respondem, como nas orações e sempre ao finalizar de leituras e assim por diante. Bom, algo que eu vou falar aqui é para um conteúdo de outro vídeo, mas eu vou explicar um pouquinho. Ministros. Existem os ministros ordenados e investidos. Os ordenados são bispo, padre, diácono e então e daí alguns outros nomes dentro dessas ordens, né? E também tem os ministros instituídos, como leitores, acólitos, ministros extraordinários, ministros da palavra e assim por diante. Acólitos,
Ali tudo junto ali, coroinha, essas coisas, né? E também temos a proclamação da palavra de Deus, que é a leitura de um trecho bíblico. Temos a palavra da igreja, que é a homilia e as orações. As ações simbólicas, que são ritos e símbolos que nos ajudam a entrar em comunhão com Deus. Os cânticos, que expressam a harmonia dos cristãos unidos pela mesma fé. Tá? O espaço onde se reúne, que nem uma igreja, uma capela. E também a gente tem algumas pessoas que ajudam dentro da igreja, como ali eu já citei anteriormente, né? Mas temos os ministros extraordinários, temos os comentaristas, os leitores, tá? Os acólitos, que muitos conhecem, que ali os coroinhas juntamente, né? Os cerimoniários e assim por diante. E também os cantores, que eu lembro muito bem de um bispo que veio ele é brasileiro, mas ele representa Roma aqui no Brasil. Ele esteve em Tangará e ele falava o seguinte, que os cantores, o pessoal da equipe de cântico, eles são pessoas que animam a igreja a cantar. Não só pode eles cantarem, mas as pessoas também que têm que cantar junto, porque isso é um símbolo de união, tá? E como dito aqui, eles devem fazer a assembleia rezar por meio do canto, com todo o entusiasmo, tá? E bom, dentro disso a gente tem alguns símbolos litúrgicos, que eu vou deixar para outro vídeo, porque eu teria que tê-los em algumas imagens, tá? Mas eu vou falar aqui também de gestos litúrgicos. O que são esses gestos litúrgicos? O estar em pé, geralmente é intitulado como a posição do Cristo ressuscitado, a atitude de quem está pronto para obedecer, pronto para partir. E estar sentado é aquela posição de escuta, de diálogo, de quem medita e reflete. Estar de joelho, oração profunda, é um momento de quem se põe em oração. Nós se ajoelhamos em vários momentos. A gente se ajoelha ali no momento da oração eucarística, então se tem todos estes momentos, que é uma oração mais profunda. Temos ali a genuflexão. A genuflexão é onde você se dobra o joelho direito até o chão. Você vai encostar o joelho direito no chão. E o que acontece? Esta genuflexão é um símbolo, significa em adoração. Entanto que ela é reservada ao Santíssimo Sacramento. Ali, quando o padre, se eu não me engano, faz ali uma genuflexão, na hora ali da missa, né? Se faz ali uma oração quando estamos diante do sacrário, ou seja, você está diante do sacrário, você vai fazer uma genuflexão. E lembrando que ao adentrar a uma igreja, principalmente aquela que tem um sacrário, você vai fazer a genuflexão em sinal da sua adoração, de respeito a Jesus Eucarístico, que se faz presente ali naquela igreja, tá? E existe algo, prostrar-se, significa estender-se ao chão. Ela expressa profundo sentimento de indignidade, humildade, também de súplica, e este gesto é geralmente utilizado em celebrações de ordenação de diáconos e presbíteros e de algumas ordens e congregações religiosas, tá? O prostrar-se, que a pessoa fica totalmente no chão. E
temos algo que se chama vênia, que ela é inclinar-se. O que acontece? Na vênia, você é uma atitude intermediária entre estar de pé e ajoelhar-se, e que ela é sinal de reverência e honra que a pessoa que presta a pessoas ou imagens. E tanto que você deve fazer a vênia diante do altar da cruz e de imagens. Que nem você está ali, na igreja. A hora que você passa sobre o altar, você vai fazer a vênia. E o que é a vênia? Você está aqui de pé, né? E dessa parte aqui do corpo, da cintura para cima, ela vai inclinar-se. E a parte de baixo, né? Os pés, as pernas vai ficar reta. Mas esta parte aqui vai se inclinar, tá? Isso é uma vênia. E ela geralmente é feita todo momento que você passa na frente do altar. No momento que você passa ali, que nem numa igreja, ela tem do lado de fora a imagem do seu patrono. Tem uma imagem grandona de Nossa Senhora ali na frente. Ela é abençoada, porque ela é abençoada e ela é ali como que é, pelo amor de Deus? Agora me fugiu a palavra. A padroeira. Desculpa, gente. Fugiu aqui. Mas, que nem você faz uma imagem para uma vênia à padroeira. E vale ressaltar que caso você esteja ali, que você passa entre o altar e a cadeira onde está o padre, que nem você passa ali no meio, que nem em caso de leitores, acólitos ou ministros, você vai fazer a vênia tanto diante do altar e tanto para o padre, tá? É uma recomendação. Mas lembre-se, leitores geralmente quando ele tem que ir passar na frente do altar para ir até ali a mesa da palavra, né, o púlpito, ele tem que fazer a vênia, para daí quando ele tem que passar na frente do altar, tá? Tem casos que a pessoa não passa, mas ela faz por sinal de respeito ao altar. Bom, erguer as mãos. Erguer as mãos é um gesto de súplica ou de oferta, tá? Erguer as mãos. E também temos o bater no peito. Eu agora não lembro como que se faz. Eu acho que é assim. Tem que se faz lá no momento da oração do ato penitencial na missa, pedido de perdão. Que eu agora não estou lembrado dele total. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é aquele momento na oração. Agora eu não tenho aqui no momento. Mas é um momento da oração específico, aonde a gente vai bater no peito. E é um sinal de dor e arrependimento, tá? Ocorre na oração Confesso a Deus Todo-Poderoso e assim por diante. O caminhar em procissão de entrada, procissão do Domingo de Ramos ou algo assim do tipo, é uma atitude de quem não tem moradia fixa neste mundo, não se acomoda, mas se sente peregrino e caminha na direção dos irmãos e irmãs, principalmente dos mais empobrecidos e marginalizados. Aquela entrada que se tem na procissão de algumas celebrações é um sinal dito como um sinal de busca a Deus, busca de caminhar como peregrinos, né, mesmo caminhando na busca da santidade, tá? Ela pode significar isso também. E o silêncio também é um sinal de respeito e atenção
meditação, desejo de ouvir e aprofundar-se na palavra de Deus. Por isso que a gente diz que as celebrações litúrgicas é feito de gestos, palavras, cantos e também de instantes de silêncio. Num momento de silêncio você vai escutar a leitura, vai escutar a proclamação do Evangelho. Então, você entendeu, né? Você vai estar ali sentado, escutando a homilia do padre. Você vai estar em pé fazendo alguma oração ou de joelho. Vai variar em cada momento. Mas você entende que uma celebração, a liturgia em si é composta de diversos temas, tá? Então, foi este um pouco do conteúdo de hoje. Teremos mais conteúdos. Teremos ainda cores litúrgicas, gestos litúrgicos. Não é gestos litúrgicos, símbolos litúrgicos, tá? São algumas escritas que existem, que daí a gente precisa de um pouco mais de uma devida preparação. As cores litúrgicas, o ano litúrgico, o tempo litúrgico, né? Falando de alguns tempos específicos, e também de alguns outros temas que estarão para outro vídeo, tá? Muito obrigado e até a próxima. Encerremos, claro, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Espero que este conteúdo tenha te ajudado.